o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Meus irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. É com muita alegria que aqui estamos mais uma vez para dar continuidade ao estudo da doutrina dos Espíritos. Essa doutrina consoladora, que mais do que nunca se faz presente em nossas vidas, diante das dificuldades que estamos vivenciando. Nesse momento de reclusão, em que a pandemia nos obriga a mudar as nossas atitudes, e todos nós sentimos a falta, do carinho, da presença, da nossa carinhosa visita às casas espíritas, para que possamos nos encontrar e fazer o estudo presencial. Mas é fazendo esses estudos, por enquanto de forma remota, que nós podemos manter a nossa fé em dia, cada vez mais forte, para que possamos superar com resignação todos esses momentos que estamos passando, na certeza de que tudo passará e em breve nós retornaremos aos nossos estudos presenciais. E hoje nós vamos abordar o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, e lá Allan Kardec colocou: bem-aventurados os que são misericordiosos. E ele vai aproveitar esse trecho tão conhecido do Sermão do Monte, onde ele vai abordar com muito cuidado a questão do perdão, da reconciliação com os adversários, que são os itens que nós vamos trabalhar mais intensamente hoje. E ele começa esse capítulo, ele vai lá no Evangelho de Mateus, primeiro no capítulo 5, versículo 7, onde está escrito: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. E depois ele vai no capítulo 6, versículos 14 e 15, onde Jesus diz: se perdoardes aos homens as faltas que fazem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará os vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará os vossos pecados. Então Jesus está colocando para os seus discípulos e para todos aqueles que ouviam a importância do perdão, e levando isso à questão do Pai Celestial. Embora saibamos que o perdão sempre nos é concedido e somos sempre colocados na condição de resgatar as nossas dívidas, mas sempre teremos direito a novas oportunidades. E ele vai ainda lá em Mateus capítulo 18, versículos 15, 21 e 22, buscar as seguintes afirmações: se vosso irmão pecou contra vós, ide e falai-lhe sobre a falta em particular entre vós e ele. Se vos ouvir, tereis ganho um irmão. Então, aproximando-se dele, Pedro disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus lhe responde: eu não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, nessas palavras de Jesus, respondendo a Pedro, a gente percebe que Jesus coloca não 70 vezes 7, que dá 490, não que a gente deve perdoar 490 vezes, mas Jesus dá a Pedro a noção de infinitude. Não há limite para o perdão, ele deve ser aplicado sempre. E aí Allan Kardec começa os seus comentários, e vai nos dizer que a misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não é misericordioso não poderia ser brando nem pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor demonstram uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que estão acima dos males que lhes possam fazer.
Uma é sempre ansiosa, de uma sensibilidade sombria e cheia de amargura. A outra é calma, plena de mansidão e caridade. Infeliz daquele que diz: eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, certamente será por Deus. Com que direito reclamará o perdão das próprias faltas se não perdoa dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limite, quando diz para perdoarmos ao nosso irmão não 7, mas 70 vezes 7. No entanto, há duas maneiras bem diferentes de perdoar. A primeira é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segundas intenções, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda que ele tenha toda a culpa. A segunda é quando o ofendido, ou aquele que se crê ofendido, impõe condições humilhantes para perdoar e fazer sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se ele estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vede como sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera, tanto de uma parte quanto de outra. Não é isso generosidade? É apenas maneira de satisfazer o orgulho. Em qualquer contestação, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra maior desinteresse, caridade e verdade, verdadeira grandeza de alma, sempre conquistará a simpatia das pessoas imparciais. Então, nesse primeiro momento, o que a gente percebe é a importância do perdão e a forma como se coloca o perdão, né? O perdão ele deve ser simples, humilde, colocado do coração, e não uma imposição nem uma ostentação. E aí, Allan Kardec vai nos falar sobre a reconciliação com os adversários. E ele vai buscar em Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26, que nos diz: reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estáis em caminho com ele, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz, e que o juiz vos entregue ao ministro da Justiça, e que sejais postos na prisão. Em verdade vos digo que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo. Então, a importância que Jesus está nos colocando da reconciliação, né? De não permitirmos que um atrito, né, que gere um ódio entre pessoas, ele permaneça por muito tempo. E aí, Allan Kardec vai nos dizer: há, na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral, há também um efeito material. Como se sabe, a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos, muitas vezes, perseguem com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram seu rancor. É por essa razão que o provérbio morto animal, morto veneno, é falso, quando se aplica ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem ele deseja o mal esteja encerrado em seu corpo, e assim menos livre, para poder atormentá-lo com mais facilidade, atingi-los nos seus interesses ou nas suas afeições mais queridas. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, principalmente daqueles que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsidiado e o possuído são quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente eles deram motivo por sua conduta. Ou seja, nesse momento ele está nos colocando que essa situação, né, de desavença, de discórdia, de atrito, pode ter nascido em outras encarnações, pode ter acontecido lá atrás,
E muitas vezes o motivo dessas pessoas virem nessa encarnação como irmãos, como amigos, às vezes até como marido e mulher, o objetivo é que haja reconciliação. Deus, assim, o permite, para puni-los pelo mal que eles mesmos fizeram, ou, se não o fizeram, por não terem sido indulgentes nem caridosos ao deixarem de perdoar. Do ponto de vista da sua tranquilidade futura, é imprescindível reparar o mais cedo possível aos danos que tenham causado aos seus semelhantes. Perdoar os inimigos a fim de eliminar, antes de morrer, todos os motivos de desavenças, todas as causas de animosidade posterior. Por essa forma, de um inimigo enfurecido neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro, ou pelo menos ficar do lado do bem. E Deus não deixa aquele que perdoou ficar exposto à vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos com o nosso adversário o mais breve possível, não é tendo em vista somente acabar com as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, satisfeito completamente a justiça de Deus. É por esse motivo que nessa existência nós temos que aproveitar ao máximo para que nos transformemos, para que possamos mudar e afastar de nós cada vez mais aquele homem velho que está dentro de nós, cujas bases são o orgulho e o egoísmo. Fazendo uso do perdão, fazendo uso da caridade e do amor ao próximo que o Cristo Jesus nos ensinou. É uma atitude que vai fazer com que nós possamos dar passos largos no caminho da evolução, com que nós possamos resgatar as dívidas que estamos trazendo para esta encarnação, mas que foram construídas em vidas passadas. Quando Jesus nos diz amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, Ele está nos colocando a lei maior que o Pai Criador nos diz, para que possamos seguir o caminho da evolução e sair dessa vida melhor do que a que chegamos. Possamos refletir e aproveitar esta vida, esse momento que estamos vivendo, para que possamos nos reconciliar com todos aqueles com os quais temos atrito, para que possamos cumprir a lei divina e dar um passo no caminho da luz, no caminho da evolução espiritual. Que possamos refletir e colocar em prática as mensagens que o Cristo nos deixou. Um grande abraço a todos, muita paz. Hoje encontrei a paz que há tempos não estava em mim. Já me trouxe a alegria, uma pequena alegria, mas capaz de me fazer sorrir e chorar sem ser pranto tanto. Hoje encontrei a luz, estava na escuridão, veio feito um farol, um distante farol, mas capaz de me fazer seguir, devolvendo a esperança tanta. O princípio da paz vem da minha intenção, perdoar, encontrar essa luz vem da mesma razão, perdão.
pedir perdão. Hoje encontrei a paz que há tempos não estava em mim. Já me trouxe a alegria, uma pequena alegria, mas capaz de me fazer sorrir e chorar sem ser pranto. Tanto, tanto, tanto. Hoje encontrei a luz. Estava na escuridão. Veio feito um farol, um distante farol, mas capaz de me fazer seguir, devolvendo a esperança tanta, o princípio da paz vem da minha intenção, perdoar, perdoar, encontrar essa luz vem da mesma razão, perdão. Vou buscar todo o amor que há em mim, entregar toda a mágoa pra Deus, pois a Deus vou tentar não julgar e seguir, entregar toda a mágoa pra Deus, pois a Deus, Deus. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!